Você já pensou se a sua riqueza é bênção ou maldição na sua vida? Seja muito bem-vindo ao canal Cristão Cash. Meu nome é Patrick Canciani e hoje eu vou discorrer um pouquinho sobre essa questão. À luz da Bíblia, o que ela fala para nós sobre a questão das nossas riquezas? A Bíblia nos mostra que a gente precisa ter um propósito para a nossa riqueza. Riqueza sem propósito não serve para nada, ela se torna maldição. Mas a partir do momento em que você dá um propósito para essa sua riqueza, um propósito para esse dinheiro que você quer trazer para a tua vida, você acaba sendo uma bênção e não uma maldição. Hoje eu quero mostrar para vocês a palavra que está lá em Êxodo 32. Então, quando eles saíram do Egito, Deus deu tipo uma recompensa para eles. Porque eles passaram 400 anos sendo escravos do Egito. E aí Moisés foi lá e libertou eles do Egito. E aí eles incomodaram tanto, fizeram tanto, que o rei do Egito disse assim, leva todo o ouro, que era uma das exigências para eles serem libertados. E eles saíram de lá com todo o ouro que existia no Egito. Todo o ouro mesmo. Foi tipo uma recompensa pelos 400 anos de escravidão que eles tiveram. E aí Moisés foi lá para o monte, quando ele recebeu os 10 mandamentos, e ficou um tempo lá no monte com Deus, e o povo simplesmente achou que Moisés tinha morrido, que quando ele se encontrou com Deus ele morreu e que nunca mais ia voltar, simplesmente porque ele passou alguns dias lá. E aí, lá em Êxodo 32, diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós um Deus, que nos conduza, pois a Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe acontecera. Ou seja, o povo não estava com a visão de Deus, eles não estavam olhando para Deus, eles estavam olhando para o homem que tinha tirado eles do Egito. Só que não tinha sido Moisés que tinha libertado eles do Egito, tinha sido Deus. Deus tirou eles do Egito. Então eles tinham perdido aquela visão, porque eles estavam apenas com a referência de um homem. Então quando a gente vem aqui o primeiro princípio, a gente não pode estar olhando para o homem, a gente tem que estar olhando para Deus, para o propósito de Deus, aquilo que Deus espera de nós, e não do que os homens esperam de nós, senão a gente vai perder a nossa referência. E aí responde, Arão, totalmente perdido também, falou para o povo: tirem os brincos de ouros de suas mulheres, de seus filhos, filhas, tragam-os a mim. Tirem os seus brincos de ouros e levem a Arão. Ele os recebeu e fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. E eles disseram: eis aí seu Deus, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Ou seja, eles começaram a ver que quem tirou eles do Egito tinha sido o ouro. Aquilo que eles fundiram e transformaram no bezerro. E eu não vou continuar lendo aqui agora, mas você pode ler depois, você vai ver toda a história. Moisés desce com as tábuas dos 10 mandamentos, vê o povo lá festejando e adorando aquele Deus lá, e então ele joga as pedras no chão, as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, e quebra eles, Então os primeiros 10 mandamentos foram quebrados, porque o povo de Israel quebrou a aliança com Deus. Eles começaram a adorar aquele bezerro de ouro, começaram a adorar aquele ouro que eles tinham feito ali. E isso fez com que eles perdessem a essência deles, perdessem a referência que era Deus. E aí Moisés vai lá e pede perdão para Deus e tenta interceder pelo povo. Mas o que isso traz de princípio para nós hoje? Isso mostra que quando você tem grande abundância de ouro, uma grande quantidade de dinheiro, então não precisa necessariamente ser o ouro, Então a moeda corrente de hoje, seja reais, dólar ou qualquer coisa que você tenha, se você não tiver um propósito para ele, aquilo vai se tornar um Deus para você, vai se tornar um ídolo para você. E aí você vai perder a sua essência cristã. Então,
Esse canal tem por objetivo ensinar você a prosperar, a crescer financeiramente, a desfrutar das abundâncias de Deus, mas sem perder essa essência. É isso que você não pode perder, porque o que muita gente fala, né, e que gosta muito de falar que não dá para adorar a dois deuses ao mesmo tempo. E realmente, você não vai adorar dois deuses, você vai adorar a Deus, né? Não dá para adorar ao dinheiro, não dá para adorar o bezerro de ouro e servir a Deus ao mesmo tempo. Você precisa o quê? Voltar lá naquele primeiro vídeo que eu fiz, onde eu mostro a escadinha, e é fazer com que o dinheiro trabalhe para você, para que você trabalhe para Deus. Então, essa é a nossa referência, é o dinheiro trabalhando para nós e nós servindo ao reino de Deus. Porque uma das coisas que Deus nos manda é ide, ou seja, ide e pregar a palavra. E quando que a gente vê então que na Bíblia que o dinheiro foi empregado da forma correta, que ele teve um propósito? A gente vai vendo ao longo e tem uma passagem que fala onde Jesus estava sentado com os discípulos e os soldados romanos vieram cobrar os impostos deles. E aí Deus conversando ali, Jesus conversando com os discípulos, e aí ele diz, tá, mas de quem é cobrado os impostos? De quem é estrangeiro ou de quem é da terra? E aí um dos discípulos responde que são dos estrangeiros. Aí Jesus diz, então eu não preciso pagar imposto, já porque eu sou dessa terra, né? Eu nasci aqui. Mas para que ninguém fale de nós, vai lá e pesca um peixe. Abre a boca dele e vai ter uma moeda de ouro. Com essa moeda de ouro você paga o meu e o seu imposto. Então, ou seja, Jesus criou o dinheiro do nada para pagar aquilo que era devido, né? Então, a gente tem que ver que quando Deus tem um propósito, um objetivo, ele simplesmente cria o dinheiro do nada. Você não precisa se preocupar se você vai ter, de onde vai sair, como vai fazer. Você precisa ter um propósito. Então você, ao longo da tua vida, você tem que ter um propósito para o dinheiro. Você não pode passar a vida inteira trabalhando com um propósito só de pagar conta. Só de trabalhar para pagar as contas do mês, para pagar a comida, a água, a luz. Isso é importante? Sim, mas qual é o teu propósito? Qual o propósito desse dinheiro? Deus quer te abençoar e abençoar muitos através de você. Tá, Patrick, mas então eu não vou poder desfrutar porque não é propósito de Deus? Não, não é isso. Quando você viaja, pensa assim, quando você sai da tua casa e você vai fazer uma viagem para a praia. Olha quantas pessoas você abençoa nesse processo. Tem o teu carro, geralmente a gente faz manutenção antes de ir, então está abençoando o mecânico. A gasolina do teu carro, então você está abençoando os donos de postos de combustível. Sim, você abençoa eles comprando combustível. Mas está tão cara a gasolina, está tão caro o diesel. Você está indo é porque você tem dinheiro. E se você tem dinheiro é porque Deus te abençoou para abençoar outras pessoas. Aí tem o hotel que você ficou, cara da pousada, do hotel, do resort, seja lá, você está abençoando porque ele está gerando empregos, então você está abençoando ele com isso. A tua alimentação, né? Então tudo isso, todo o aspecto da viagem onde você vai estar colocando dinheiro, gastando dinheiro, você vai estar abençoando essas pessoas através do propósito, porque você tinha um dinheiro reservado para isso, para essa viagem, e você está abençoando pessoas com essa viagem. Então é um propósito onde você está desfrutando também, porque você colocou esse dinheiro como um propósito para isso. Há pouco tempo agora, eu e a minha esposa, a gente fez aniversário de casamento, nós pegamos e dissemos assim, esse valor que a gente reservou é para nós irmos viajar. E a gente foi viajar para Gramado. Nós passamos 3 dias maravilhosos lá. Eu disse, eu não vou abrir mão de comer fundi. Comemos lá, olha, eu acho que o que a gente mais fez foi comer. Comemos chocolate, comemos carne, rodízio de fundi, com frutas, com carne à vontade, reposição e restaurantes, assim, servido à vontade.
E foi um dinheiro que a gente botou para essa viagem. E o que a gente fez foi abençoar pessoas por onde a gente passava. Nós estávamos desfrutando da viagem e abençoando pessoas com um propósito, porque o dinheiro tem que ter propósito. O dinheiro, quando ele não tem propósito, ele só serve para acumular. E quando você simplesmente acumula dinheiro por acumular, você acaba que se perde, porque aí você está só adorando aquele dinheiro. Você só está adorando aquele valor, aquele saldo na sua conta. Só que, lógico, você não vai sair fazendo dívidas nenhuma por aí. Você vai se concentrar, ganhar o dinheiro para um propósito específico. Quando você, por exemplo, Deus coloca no teu coração, eu vou ajudar a minha igreja a construir alguma coisa. Deus está colocando um propósito para isso. No meio do caminho, você vai ganhar dinheiro, talvez 2, 3 vezes mais do que você tinha colocado de propósito para ajudar a igreja. Porque o propósito de você ganhar dinheiro, você vai lá e dá o dízimo, dá a oferta e contribui. Mas o que sobrou para você? Foi bem mais do que aquilo que você colocou lá. Só que isso está no teu coração, o propósito de ajudar a igreja, o propósito de ajudar alguém. Cara, eu às vezes simplesmente oferto na vida das pessoas. Seja um pacote de bolacha, uma nota de 10, 20 reais, vou lá e dou um sorvete para alguém. São pequenas coisas que me tornam abundante. Porque quanto mais sementes eu lanço, mais Deus vai me abençoando. Porque eu estou dando propósito para o meu dinheiro. Eu não estou simplesmente juntando. O desfrutar desse dinheiro também é propósito. Abençoar a tua família é propósito. Adquirir bens e imóveis é propósito. Porque quando você compra uma casa, olha quantas pessoas você teve naquele propósito ali. As pessoas do cartório, o cara que construiu a casa, quem te vendeu, o corretor, todos eles estão ganhando com aquilo ali. Mas porque você tinha o propósito definido, você botou um foco naquilo ali e deu um propósito. Quando você simplesmente junta, você está juntando um bezerro de ouro para você adorar. Isso não é o que Deus quer. Deus quer que você tenha riquezas com propósito. Riquezas com algo determinado, algo que você vai fazer, um foco. Então é isso que eu tenho de mensagem hoje para você. Que você tenha muita riqueza, mas com um propósito. Propósito em ajudar as pessoas, propósito em desfrutar desse dinheiro, propósito de ajudar a tua comunidade, a tua igreja. Seja lá como você quiser utilizar esse dinheiro, mas com propósito. Só juntar dinheiro, você vai se tornar tão pobre que a única coisa que você tem vai ser dinheiro. Porque quando você só quer juntar dinheiro, você se torna uma pessoa avarenta. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você desfrute. Ele diz que nós estamos aqui na terra para desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. E Ele só tem preparado o bom, o melhor para nós dessa terra. Tanto que está na palavra deles, que nem olhos viram, nem ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. E com isso eu quero encerrar essa mensagem de hoje. Que Deus te abençoe, que você possa ser amplamente próspero e que você tenha objetivos definidos para esse dinheiro que você vai ter. E que daqui em diante você coloque propósito, nome no seu dinheiro. O dinheiro que você ganhar tem que ter propósito para que você seja abençoado e abundante. Se essa palavra fez sentido para você, se ela chegou no teu coração, inscreve-se no canal e me ajuda. Que assim eu consiga atingir mais pessoas e mais pessoas vão ser prósperas. Deus abençoe. Até mais.